Boa noite, queridos, mais uma vez, boa tarde, né? Amém? Você está aí vivo? Diga amém. Amém. Tá vivo, né? Tem dias que a gente tem que sofrer a falta, bater a falta e parar para cabecear, né? Hoje é um dia desses aqui, né? Mas é bênção de Deus, é um prazer servir ao Senhor aqui com vocês. Estou muito feliz de estar aqui, viu? Essa igreja não fala para ninguém, não, viu, querido? É pena que está gravando, né? Mas é a igreja mais bonita que tem nesse lugar aqui, em toda essa área, amém? Eu tenho um carinho especial, estava falando com o Júlio aqui, pastor Júlio, que é meu amigo, a família dele está aqui nos prestigiando hoje, cultuando conosco ao Senhor, prestigiando não a mim, ao Senhor Jesus Cristo. E eu estava falando, eu tenho um negócio especial com essa igreja aqui de Corte Madeira. Porque essa igreja aqui foi a primeira igreja que eu pisei aqui nos Estados Unidos. E foi aqui que a igreja, na verdade, começou. Hoje nós crescemos bastante, estamos em vários lugares aqui, em 3 lugares, mas aqui foi o lugar que a igreja floresceu, aqui que foi plantado coisas muito importantes. E hoje nós vemos frutos aqui desse plantio, né? Um exemplo disso é a vida daquela jovem linda ali, né? Filha do Vitor e da Letícia. A outra já está lá, está até na outra igreja hoje, né? Está com o namorado. A Monique é uma que falou quando chegou aqui, que falou assim, falando para a filha dela, olha só como o tempo passa, né, irmãos? Ela falou assim, quando eu falei para minha filha que quando eu tinha a idade dela, eu ficava tocando terror aqui nesse parking lot aqui da igreja, correndo para um lado, correndo para o outro. É bênção de Deus, querido, ver os nossos filhos crescendo no caminho do Senhor e deixando um legado. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, conversar um pouquinho, compartilhando um legado espiritual. Se você está vivo aí, fale comigo assim, família, compartilhando o legado espiritual. Agora quem está vivo vai ser mais vivo, vai falar mais alto. Família, compartilhando o legado espiritual. Aleluia! Abra sua Bíblia, a palavra de Deus, em 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler um pouquinho, versículo de cada trecho aqui, tá, irmãos? Mas está ali na tela, se você ficar um pouco enrolado. Nós vamos começar em 1 Timóteo, capítulo 1, versos 5, 6. Depois nós vamos pular para o capítulo 3. E depois nós vamos pular para o verso 14 a 17. Então, acompanhe aí conosco. Se você quiser ganhar tempo, é só olhar para cima aqui, que está aqui na tela, no capítulo 5, no capítulo 1, verso 5, verso 6, diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que habitou primeiro em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice. Vamos falar comigo? A sua o quê? A avó, Lloyd, e em sua mãe. Olha só, hein? A avó, a mãe, e agora Paulo escrevendo para esse filho. E estou convencido de que também habita em você. Uau! Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Saiba disso, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Já agora no capítulo 3, no verso 1, Paulo adverte Timóteo, ensina Timóteo sobre algo importante que não está acontecendo naquela época somente, mas está acontecendo hoje. Ele diz: Timóteo, meu filho, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Verso 2 do capítulo 3. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, verso 3, sem amor pela família. Isso aí é atual ou não, igreja? Sim ou não? Sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis e inimigos do bem. Aí lá para o
o verso 14 do capítulo 3, ele diz assim: quanto a você, porém, Timóteo, permaneça. Olha só o legado, hein? O que a gente leu lá no início? Quem ensinou Timóteo foi a vovó e a mamãe. Quanto a você, Timóteo, ei, permaneça nas coisas que você aprendeu. Permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais você tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras. Vou repetir. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Ora, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quem crê nisso, diga aleluia. Aleluia. Vamos orar. Pai, ensina, Deus, algo a nós nessa noite, porque a tua sabedoria que vem do alto é aquela que é capaz de abrir os corações e ensinar aquilo que eu não consigo passar. Mas assim como o Senhor falou ao meu coração, fala o coração da tua igreja nessa tarde tão gostosa. E que possamos sair daqui cheios de fé, cheios de esperança, cheios de amor, sabendo que as nossas famílias serão bênçãos aqui nessa terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, como eu falei, esse é um texto super atual. Quem concorda comigo, diga amém. Parece que um apóstolo qualquer, homem de Deus, escreveu algo para a nossa igreja, ou para as igrejas da atualidade, de que nos últimos dias aconteceriam todas essas coisas. Homens que não respeitam pais, pais que não respeitam os filhos, homens amantes de si mesmos, soberbos, arrogantes, blasfemos. É ou não é o que a gente está vivendo hoje, queridos? Quanto ensino errado, inclusive, a gente encontra nas próprias igrejas evangélicas. Está aí os memes que não nos deixam mentir. Pessoas que estão repassando um conteúdo que não tem nada a ver com o reino de Deus, com o evangelho genuíno e puro do nosso Senhor Jesus Cristo. E olha que coisa interessante, pastor Eduardo. Paulo escreveu muitas cartas, não é verdade? Você sabia que Paulo, talvez alguns novos crentes aqui não entendam, mas você sabia que Paulo foi o maior escritor da Bíblia? Né, professora? Paulo foi o homem que mais escreveu, né? Só que olha que coisa interessante, ele escreveu uma carta ele escreveu cartas para igrejas, ele escreveu cartas para pessoas como Tito, como Filemão, mas para Timóteo ele escreveu 2 cartas. E 2 cartas grandes, né? 2 cartas grandes. Inclusive, eu procurei o comentário do 2 Timóteo, eu só tenho o primeiro aí. Espero receber um presente aí em breve. Pastor Eduardo compartilhou um material sensacional, querido. Bênção de Deus. Para quem gosta de pregar, para quem prega, é um material que é indispensável, né? Bênção de Deus. Comentários bíblicos que enriquecem aquilo que o Espírito Santo quer falar para nós. Mas, queridos, Paulo escreveu 2 cartas grandes para um homem a fim de instruí-lo para que ele liderasse a igreja de Cristo. A gente sabe que a nossa vida aqui é passageira, sim ou não, queridos? Porque 100 anos, se você viver 100 anos, em nome de Jesus, todos aqui vão viver 100 anos para cima, amém? Você recebe aí, não? Quem quer morrer hoje, diga amém. Eita, meu Deus. Vamos orar por você no final do culto, varão. Você quer viver um pouquinho mais aí, diga amém. Amém. Tem muito neto para vir ainda, né, Júlio? Amém. Queridos, Paulo escreveu 2 cartas para um pastor, a fim de instruir, porque Paulo sabia que o tempo dele estava chegando ao fim. Só que o legado tem que continuar. O evangelho de Cristo tem que continuar. E por causa disso, eu e você estamos aqui hoje.
Porque a igreja continua, nada pode parar a igreja do Senhor, como diz aquela canção. A perseguição não parou a igreja, mas nós precisamos transmitir e continuar esse legado. Por isso que é importante, você tem uma missão, um propósito grande nessa terra, é deixar um legado para a sua família, para os seus filhos, para os seus liderados, para os seus discípulos, para que o nome de Jesus seja proclamado, conhecido, glorificado nessa terra, até que ele volte. Aí quando ele voltar, acabou. Aí a gente vai fazer igual a gente cantou aqui, com os anjos e os homens e os anciãos, adorando ao Senhor eternamente. Mas no céu não vai ter pregação. Quem não gosta de ouvir pregação vai se dar bem lá no céu, né? Não vai ter pregação. Quem não gosta de música, então vai se lascar, meu irmão. Vamos ter adoração para valer lá, benção. Queridos, e Paulo estava orientando um pastor que veio de uma família talvez disfuncional como eu e você. Paulo escreveu para um menino chamado Timóteo, que era considerado ainda um jovem, que veio de uma família disfuncional. Paulo veio de um casamento misto. Você sabia que o pai de Timóteo, ele não era crente, né? Vamos dizer assim, nem era judeu, era grego. Por isso, Timóteo não foi nem circuncidado, segundo a tradição judaica. Todo filho homem, depois de 12 dias, se eu não me engano, era circuncidado. 8 dias, né? Depois de 8 dias era circuncidado. E por causa da tradição grega do pai de Timóteo, ele não foi circuncidado. Não vai ter tempo de eu explicar isso aqui, mas está lá na Bíblia. Depois você estuda que você vai achar. E ele vivia numa cidade que hoje é o sul da Turquia, em Listra, perto da onde, inclusive, Paulo residia. Timóteo veio de uma família de pessoas que se converteram. E segundo os comentaristas bíblicos, provavelmente a avó e a mãe de Timóteo se converteram numa das viagens missionárias de Paulo. Você sabia disso? Paulo e Barnabé foram pregar na primeira viagem missionária, passaram por Listra. E lá eles divulgaram o evangelho. Então, muito provavelmente, porque a Turquia é muito longe de Israel, onde tudo ali começou, onde tudo aconteceu, desde o Pentecostes, aquele movimento todo da igreja primitiva, e na Turquia é bem longe, você tem que ir de navio. E essas mulheres foram alcançadas por um homem que dedicou a sua vida ao Senhor. E aí, elas se converteram e começaram a ensinar a esse jovem chamado Timóteo. Ora, porém, a palavra de Deus, a gente acabou de ler, que Timóteo foi ensinado nas Escrituras desde menino. Uau! E é aqui que entra a mensagem que eu quero deixar para a igreja. Que nós precisamos compartilhar. Estamos no ano do compartilhar, não é verdade? Nós precisamos compartilhar o legado espiritual entre os nossos familiares. Não importa, presta atenção, não importa se você é o único convertido da sua família, se você não é o cabeça do lar, você tem a missão de compartilhar as boas novas de Cristo. Nós precisamos compartilhar esse legado, e esse legado começa em você. Fala para o seu irmão assim, olha, esse legado espiritual começa em você. E eu pensei em 3 legados que a gente pode compartilhar com os nossos filhos, que é um ensinamento que o Espírito Santo me deixou e eu queria compartilhar com a igreja. O primeiro legado é o legado da fé. Fale comigo, o legado da fé. Deve estar aí na tela, se você vai dar para aparecer aí, o legado da fé. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5 e verso 6, diz assim: Recordo-me, Timóteo, olha só, Paulo falando para Timóteo, é uma carta. Recordo-me, Timóteo, da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você.
Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, das mãos de Paulo. Uau! Olha que coisa interessante, queridos. Tudo começa em casa. Tudo começa em casa. Tudo ali, nesse caso, começou na casa de Timóteo. Vovó Lloyd ensinando o netinho Timóteo. A mamãe Eunice ensinando o filho Timóteo. Uau! Mas depois entra o líder. Depois entra aquele que vai pegar aquele menino, aquele jovem que já está sendo doutrinado aonde, queridos? Em casa. E aí ele vai impor as mãos sobre ele, com a autoridade do Espírito Santo, e vai ensinar, vai discipular, vai trabalhar nele, para ele se tornar um grande homem de Deus. Mas olha só que interessante, pastor Eduardo, todos são essenciais e importantes nesse processo. O que eu aprendo com isso, irmãos? O que eu aprendo com isso é que não adianta você ensinar em casa e não levar para a igreja. Não adianta você ensinar em casa e não passar para a sua liderança. E outra coisa, ao contrário, também é a mesma coisa, querido. Não adianta você só levar seu filho para a igreja, levar ele todo culto, levar ele para a classinha, levar ele para a VBS e depois não ensinar nada em casa, muito menos dar o seu exemplo dentro de casa. Quem está entendendo, diga amém. É um conjunto de coisas. Nós precisamos trabalhar em conjunto, os pastores, os líderes são importantes, sim, mas deixa eu te falar, você é mais importante do que nós. Você é mais importante do que nós. Você que está em casa, é a Bíblia que o seu irmão lê, é a Bíblia que o seu filho lê, é a Bíblia que o seu pai lê, é a Bíblia que a sua mãe lê. Por que eu estou falando tudo isso? Porque existem casas, talvez aqui seja o exemplo, talvez haja esse exemplo, de que só o filho é convertido. Essa mensagem não é para pai, não é para mãe, é para quem é salvo e regenerado pelo sangue de Cristo. E tem a missão de deixar um legado. Talvez você é o único crente na sua casa. Talvez você é o filho mais novo e é o crente da casa. Então você tem a missão, o filho mais novo. Nós temos que ser exemplos dentro da nossa casa, não importa a nossa condição. Quem é nova criatura tem o dever de deixar um legado de fé por onde passa, independente de quem está à sua volta. Ora, o exemplo do Timóteo é bem claro. O pai de Timóteo era crente? Ele podia ser o sacerdote do lar, sim ou não? Sim ou não, gente? Não, porque ele não era crente. Ele não entende o sacerdócio. Ele não entende das leis espirituais. Quem era o sacerdote ali da casa, no caso? Era a mãe e a avó, que tinha a missão de ensinar. Só que uma vez que a mensagem é aprendida, querido, nós temos também o dever. A gente não pode se esconder. Ah, eu vou deixar tudo para a mamãe, eu vou deixar tudo para o papai fazer. Ah, eu vou deixar tudo para minha esposa fazer. Ah, eu vou deixar tudo para o meu marido fazer. Não, querido, nós temos que trabalhar como um time. Família é um time com todos trabalhando em prol do bem da família, do lar, do crescimento. Você está entendendo? Diga amém. Uau! Por isso que eu falo para vocês, agora um alerta para os pais. Pais, pelo amor de Cristo, não terceiricem a sua função sacerdotal do seu lar. Às vezes os pais, especialmente aqui na América, trabalham muito, estão ausentes por causa da carga horária e às vezes relaxam na função sacerdotal. Você não pode abrir mão. Se você é um filho de Deus, se você tem o Espírito Santo de Deus, se você é o cabeça do seu lar, segundo a luz da palavra de Deus, você não pode terceirizar a função, o sacerdote espiritual da sua família. É a tua missão. Se você é crente mesmo, é a tua missão. E Deus vai cobrar, eu sinto muito, de você. Deus vai cobrar de você. Porque a palavra diz que nós somos o cabeça da família. Assim, e Cristo é o cabeça da?
da igreja. É o nosso dever ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Eu queria fazer esse alerta para você, pai. O que o seu filho, o que a sua esposa tem para falar de você? Será que tudo que teu filho, tua mulher pode falar de você é... O que representa seu pai? Meu pai é um homem trabalhador. Será que é só isso que teu filho tem para falar de você? Será que teu filho, a tua mulher pode falar assim, o meu marido, ele é o líder desse lar aqui. Ele não deixa a bola espiritual cair, não. Ele segura com vontade. Ele é o que cuida de mim. Ele é o que cuida dos meus filhos. Está na hora de nós não nos omitirmos, pais, e forçar e tomar posse da autoridade que o Senhor tem dado à tua mão. Amém? Todos nós precisamos ser missionais na nossa missão do lar. Mas o pai tem essa função, se o pai é crente. Agora, quando é o pai de Timóteo, igual o pai de Timóteo, talvez o seu pai não seja crente. Então a bola passa para você, querido. Porque você tem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é luz. E onde há luz não há treva. Você tem que semear e irradiar a luz por onde você passar. Nós precisamos transbordar de fé. Seja filho, seja pai, seja mulher. Nós precisamos transbordar de fé. A ponto da sua família, de quem está do seu lado, testemunhar isso. Porque nós vivemos num cristianismo em que tudo está relativizado, irmãos. Tudo está relativizado, o pecado está relativo, as consciências espirituais estão se esvaindo, as coisas, os muros, não os muros, mas os alicerces espirituais que nós construímos dos nossos antepassados estão desmoronando, porque tudo está sendo relativo. Tudo pode hoje na igreja. Até dentro da igreja, querido, a gente vê cada coisa que eu acho que até Deus duvida. Deus deve olhar lá e olhar assim para esse pessoal e falar assim, meu Deus, o que esse pessoal está aprontando? O que esse pessoal está aprontando com a minha igreja? Já viu aqueles memes que tem um anjo assim, fala, não mandei falar isso não. É assim, queridos. A coisa está feia. Está feia a coisa. E onde está o nosso legado de fé? Mas será que você está realmente firmado na palavra, firmado na rocha? Você tem postura diante da sua casa? Você ensina ao seu irmão mais novo aquilo que o Senhor tem, já te recebeu, já te deu? Será que você ensina para o seu pai, para a sua mãe, que talvez não tenha a maturidade espiritual que você tem, você ensina as coisas corretas para ele, ou você se omite? Pais e mães, será que vocês, aquilo que vocês receberam do Senhor, será que nós temos realmente com fé, com amor e paixão ensinado aos nossos filhos o caminho da palavra de Deus, o caminho perfeito? Como diz o 2 Timóteo, verso 1, capítulo 1, verso 5, Paulo fala para ele assim, olha, Timóteo, eu sei que vocês têm compartilhado de uma fé rica e sincera. Continue assim. Precisamos deixar um legado de fé. Amém, queridos? O segundo legado é o legado do caráter. Fale comigo, o legado do caráter. De novo, legado do caráter. Aí eu vou lá para Atos, capítulo 16. E diz assim, eu vou ler na Bíblia a mensagem, porque é uma Bíblia que eu gosto muito para referência. Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra. Encontrou ali um discípulo. Quem era o discípulo, igreja? Timóteo, filho de uma mãe judia muito consagrada. Olha só. E de um pai grego. Aí está falando do pai. Lembra que eu falei que o pai de Timóteo não era judeu? E olha só que interessante, queridos. Todos os amigos em Listra e Icônio garantiam que ele era um rapaz, o quê? Todos garantiram que ele era um rapaz excelente. Um homem, um jovem de
caráter. E pessoas falavam tão bem dele que Paulo quis levá-lo para a admissão, para a missão. Eu quero esse menino comigo. Todo mundo fala desse rapaz, que caráter invejado, que espiritualidade, que unção, que graça. Eu quero levar ele comigo, ele vai ser útil para mim no ministério. E aí Paulo primeiro circuncidou para não ofender os judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Isso aí é aquilo que eu falei mais cedo, que ele não foi circuncidado no 8º dia, porque o pai não deixou, muito provavelmente. E olha só, queridos, verso 4 e 5 diz: enquanto viajavam de cidade em cidade, apresentavam as orientações que os apóstolos e líderes de Jerusalém haviam decidido, e essa medida se revelou bastante útil. E olha só, dia após dia, as igrejas se fortaleciam aonde? Na fé, e cresciam em quê? Em número. Então elas se fortaleciam e cresciam, se fortaleciam, cresciam. Uau! Isso é um ensinamento para nós, pastores de igreja. Às vezes a gente quer crescer em número, mas não fortalece ninguém na fé. E a gente vê uma igreja cheia de gente vazia. Nós precisamos não somente de uma igreja. Olha, deixa eu te falar uma coisa, querido. A consequência de uma igreja grande é a nossa fé, é o nosso testemunho de fé, é o nosso caráter. Porque quem quer congregar em algum lugar, seja na família ou em algum evento social, quer estar do lado de pessoas de caráter. Sim ou não, igreja? Você no seu trabalho, na sua escola, você quer estar do lado de pessoas que têm caráter. E assim é na igreja. Então a igreja, quando cresce saudável, ela cresce saudável, porém, com os crentes fortalecidos na fé. Olhando para a família de Timóteo, a gente vê que eles tinham um zelo para que esse menino conhecesse e amasse o Senhor. Sabe, eles queriam implantar uma cultura espiritual, um caráter espiritual, querido, naquela época era difícil. A cidade que aquele pessoal vivia era uma cidade pagã, que não tinha nada de cristianismo. Ali eles descobriram Jesus através de Paulo e Barnabé, das viagens missionárias. E não era aquela coisa de o que a gente vê hoje, que tudo é evangélico hoje. Evangélico parece estar até na moda, todo mundo parece que é evangélico hoje. Mas não basta ser evangélico, nós temos que ser verdadeiros filhos de Deus e andar na luz. Porque tem gente, querido, que troca de religião, mas não troca o caráter. Nós temos que ter o nosso caráter transformado. Conversão é isso. É converter os nossos maus caminhos, se arrepender dos nossos pecados e andar em novidade de vida. Então não basta você, em vez de falar Oxalá, você agora falar glória a Deus e continuar com a mesma vida, fazendo as mesmas coisas que você fazia antes. Você precisa mudar de vida. Você precisa irradiar a luz de Cristo. É isso que é conversão. E aqui, quando a gente fala de caráter, de um caráter moldado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, à luz de Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé, que é o primeiro legado. Desde a infância, Timóteo foi ensinado assim, e não tinha desculpinha não, queridos. Ah, o meu pai não é crente, o meu pai é grego, o meu pai não circuncidou, então eu tenho uma desculpa para eu poder andar do jeito que eu quero. Não! Porque o pai de Timóteo não queria saber de Deus, não queria saber de Jesus, mas a sua mãe e a sua avó, sim. E ele chegou um momento que ele teve que fazer as suas próprias escolhas. Filho de crente não é crentinho, não. Como a gente fala, filho de peixe, peixinho, esse ditado não se aplica no mundo espiritual. É a sua vida com Deus é que vai determinar a sua salvação ou não. Não é verdade, queridos? E a sua avó e sua mãe não se omitiram. Então não tinha essa assim, pastor Eduardo, de falar, meu pai falava muito palavrão, por isso que eu falo também. Meu pai não era crente, meu pai é grego.
Ah, não, meu pai, ele fazia as maravilhas. Ah, meu pai traía a esposa dele. Era crente lá, vivia na igreja lá orando com Paulo, com Silas, com a turma dele lá. Meu pai fazendo bobagem na rua. Por isso que eu faço também. Não, queridos. Preste atenção. Uma vez que você foi alcançado pelo sangue do Cordeiro, você precisa andar em novidade de vida. Você precisa. Não, para de desculpa. Olha, eu tive um pai, eu falei na outra mensagem, eu tive um pai que não me deu exemplo de cristianismo zero. Me deu exemplos morais, me deu outros exemplos, mas o exemplo de cristianismo zero. Meus irmãos, pouquíssimo exemplo eu tenho deles. Mas isso não é desculpa para você andar do jeito que você quer andar, não. É muito fácil a gente culpar os outros dos nossos próprios erros. Querido, independente de quem você caminhou com você dentro da sua família, seja um homem ou uma mulher de Deus. Talvez a mamãe não te ensinou no caminho certinho, sim, do Senhor, mas olha, ajuda ela agora. Ajuda ela, ajuda ele agora. Fala de Jesus para o teu irmão. Dá um exemplo. Ah, mas eu sou o irmão mais novo. Não importa, querido. O que importa é o que você carrega, não o tamanho da tua idade ou o tamanho do seu tamanho, principalmente. Eu sou o menor dos irmãos, né, Pedro? Eu sou mais baixinho. Os meus irmãos são tudo grande, igual meu sobrinho. Tudo de 1,80 m para cima, eu tenho mais de 1,90 m. E eu sou o mais novo também. Só que às vezes, querido, quando chega na hora do vamos ver, eu tenho que falar algumas coisas, eu falo. Mesmo sendo o irmão mais novo. Eu tenho irmã que já tem 70 anos, você acredita? 70 anos de idade, minha irmã mais velha. E às vezes eu sento assim, ó. Senta aqui, deixa eu falar com você um negócio aqui, ó. Né? A mãe dele também. Com amor, não é forçando nada. Ei, a gente tem que ter amor. E é isso que eu quero falar. O nosso terceiro legado é o legado do amor. Sabe por quê, querido? Mateus 5,16, palavras de Jesus. Eu sou fã de Jesus, viu? Quem é fã de Jesus aí? Diga bem. Glória a Deus. Ele fala assim, Sermão do Monte, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. A luz, cara, a gente tem que irradiar luz. O crente, ele tem que ser atraente, ele não pode ser repelente. O crente, ele não pode ser aquele cara chato, aquele cara idiota, aquele cara arrogante. O crente, ele tem que andar como Jesus andava, no meio dos pecadores e ser luz. Não é aquela coisa, porque é muito fácil a gente andar só nesse grupinho aqui, ó, a gente só conversar aqui entre nós. Não. Olha o que Jesus fala para a gente, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Nós precisamos fazer boas obras. Por que o evangelho hoje ele é tão desmoralizado? Porque a gente fala de Jesus, mas não vive Jesus. A gente fala muito, mas faz pouco. E olha o que Jesus fala para a gente. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Não fala assim, assim brilha a luz de vocês, para que eles vejam um belo discurso seu. Não. Boas obras. E glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. E o legado do amor é o terceiro. E olha o que Paulo fala. Ih, deu ruim aí, hein? Tá, mas tá, volta aí um slide, por favor. Tá escrito legado do caráter, mas na verdade é legado do amor. O texto está certo. Volta lá no 3. Aí, pronto. Deixa aí. Anota aí, ó, legado do amor. Primeiro legado qualquer? Segundo? Terceiro? Olha só, queridos. Paulo falando para Timóteo. Não repreenda, Timóteo, asperamente o homem idoso. Isso é lá no capítulo 5 de Timóteo. Lá no finalzinho da carta. Timóteo, não repreenda o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a... Fala comigo aí, gente, para você não morrer de sono.
2. As mulheres idosas como mães. E as moças? Com toda... Eita Deus. Terceiro, trate adequadamente as viúvas que são realmente... Mas se a viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro o quê? A pôr a religião. Olha, lembra que a gente falou das boas obras? Olha como é que a Bíblia é perfeito o encaixe. Seguindo, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós. Olha só que coisa interessante, amados. Cuidando da sua própria família e retribuindo o bem. A gente vai chegar lá, vou falar sobre isso. Pois isso agrada a Deus. Agora vamos ler todo mundo o verso 8, porque isso aqui é fortíssimo. Onde está o 8? Volta mais um para frente aí. Tem como ir um para frente? Aí, vamos lá. 1, 2, 3 e... Se alguém não cuida... Já faz o apelo aqui mesmo, né? O que a gente aprende aqui, queridos? Eu tomei tanta pancada quando eu estava estudando isso aqui. E Jesus foi falando comigo, Daniel, você precisa deixar um legado de fé para os seus filhos, para a sua casa, para os seus irmãos. Você precisa deixar um legado de caráter, porque todo mundo na sua família, seus amigos, todo mundo sabe que você é pastor. Mas será que eles sabem que você vive como um pastor? Será que você ama realmente a sua família? Sabe o que eu aprendi aqui, queridos? Esse versículo último aqui bateu doído no meu coração. Que ele fala assim, se você trata mal sua família, você negou sua fé pior do que um descrente, cara. E às vezes a gente não tem tempo de dar um telefonema para o nosso pai e para a nossa mãe. Às vezes a nossa família tem alguém necessitado lá do Brasil e a gente tem dinheiro e não manda. Às vezes a gente negligencia, às vezes, as pessoas que cuidaram da gente. Querido, tua mãe e teu pai trocou tuas fraldas, cara. Quantas noites de sono tua mãe já perdeu por causa de você? Quantas noites de sono, cara? Quantas vezes teu pai teve que levantar de madrugada para te dar um carinho? E às vezes só porque ele está meio velho, meio antiquado, você às vezes simplesmente deixa teu pai de lado. Quantas vezes teu pai deixou de comer para dar para você? A tua mãe deixou de comprar uma bolsa, uma roupa, um sapato para dar algo para você? Se endividou para comprar um presente para você? Isso é sério, queridos. Por isso que a Bíblia fala assim, olha, honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Quem não quer viver debaixo de maldição precisa honrar o pai e a mãe. Timóteo recebeu essa mensagem de Paulo. Sabe por quê, querido? Presta atenção aqui, porque Paulo conhecia o coração de Timóteo. Paulo estava dentro da casa de Timóteo. Paulo estava dentro da família de Timóteo. Ele que pregou para a avó e para a mãe dele. E ele fala assim, olha, não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte ele como se fosse o seu pai. Agora eu te pergunto, será que Paulo tratava bem ou mal o pai dele? À luz do que a gente leu aqui. Quem acha que tratava bem? Diga amém. É. E o pai dele era crente? Mas ele honrava. Será que o apóstolo Paulo pode escrever uma carta para você e falar assim, Pastor Júlio, Pastor Eduardo, Vitória, Alexandre,
Fabiola, não repreenda asperamente o homem idoso. Trata ele como se ele fosse seu pai. Aí você vai olhar assim e falar assim, vai dar ruim. Porque será que eu trato meu pai realmente com respeito? Ei, Daniel, tratem os jovens da igreja como se fossem os seus irmãos. Aí eu ia coçar a barba assim e falar, será que eu estou tratando meus irmãos bem? O que vai ser dessa igreja? E as mulheres idosas, com respeito, como se fosse a sua mãe. Lembra que a gente leu lá no início, querido, que os homens não respeitariam mais as pessoas, que seriam amantes de si mesmos, egoístas, presunçosos. Mas Paulo está falando para Timóteo, eu creio que o Espírito Santo está falando para nós que, ei, existem os Timóteos de hoje, que vão se levantar, que serão homens e mulheres de Deus, que vão ser bênção por onde passar, que vão ter caráter, que vão ter fé, que vão irradiar a fé, que vão irradiar o amor, que serão homens e mulheres de Deus, e eu vou bater no peito, o Senhor vai me respaldar e falar assim, pode cobrar dele, porque ele vai tratar o seu irmão como se fosse o irmão dele de sangue. Mas olha, querido, para terminar, vamos ficar em pé para terminar, que o meu contador ali já foi, já. Nós somos frutos dos nossos relacionamentos. É isso que eu aprendi aqui. Você é fruto do seu relacionamento familiar. Se você trata bem, eu costumo falar para os meus filhos aqui, e um deles está aqui hoje, hoje tocou bateria na igreja, benção, mas eu falo para ele o seguinte, falo para o outro mais novo assim, olha, vocês vão copiar os padrões que vocês reproduzem em casa. O que eu falo para eles? Se você fica brigando com seu irmão dentro de casa, você vai brigar com os outros na rua. Se você não trata bem seu pai, a sua mãe, você não vai conseguir respeitar o seu professor, porque no início começa em casa. A bagunça, desculpa, começa em casa. O desrespeito começa em casa. Depois você vai ter problema com aqueles que educam você na rua, que é o seu professor, que é a sua professora. Depois, quando isso escala, você começa a ter problema com a justiça. E aí o seu final, se você não voltar e se rever os seus conceitos, você pode ser até encarcerado. Porque enquanto você está brigando com o papai e a mamãe, desrespeitando, o pai e a mãe às vezes conseguem relevar, né? O professor e a professora, eles conseguem te dar uma advertência, no máximo que você vai fazer é ser expulso da escola. Agora, se você comete um crime, aí você vai ter um problema com a justiça. Então, nós precisamos resolver os nossos problemas, nos forjar uns aos outros, nos amolar, nos afiar dentro de casa. Seja um amolador do seu filho, mas não de amolar como aquele, ficar enchendo o saco dele, não. Seja um líder espiritual que vai roçar nele, vai forjar ele, até ele ser um líder melhor, até ser um filho melhor. Filhos abençoados serão grandes líderes da igreja. Filhos de Deus serão excelentes trabalhadores, serão excelentes companheiros de trabalho, querido. Eu creio nisso. Eu creio nisso, que filhos abençoados desde o lar serão excelentes professores universitários, serão excelentes diretores de empresa, serão excelentes líderes escolares de onde eles estarão estudando nas suas faculdades. E creia nisso, deixe um legado de fé por onde você passar. Nós precisamos nos espelhar no Senhor, naquilo que o Senhor deixou para nós aqui, a sua palavra. E ele diz assim, olha, trate as pessoas que estão à sua volta, os velhos, as velhas, os novos, os mais novos que você, como se fossem os membros da sua própria família. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Querido, eu tinha tanta coisa para falar aqui, eu não consegui falar nem a metade.
Mas para concluir, eu só quero deixar uma coisa para você aqui, muito séria. O objetivo de Satanás é destruir as nossas famílias. O objetivo de Satanás não é destruir a igreja, porque a igreja tem promessa, a igreja não, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas o objetivo de Satanás é destruir o seu núcleo familiar. Vigia, vigia. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, seja um filho de Deus, seja uma filha de Deus, temente ao Senhor. Sabe por quê, querido? Por isso que ele cria, Satanás cria problema entre pai e filho, ele cria problema entre filho e pais. O nosso lar não pode ser um lugar de vulnerabilidade, ele precisa ser um porto seguro para todos os integrantes do lar, amém? Então, o que você tem que fazer? Agora é a aplicação prática para você sair daqui cheio de fé, cheio da unção do Senhor. O que você precisa fazer? Cria um ambiente da presença de Deus na tua casa. Eu vou repetir, cria um ambiente da presença de Deus na tua casa, amém? Mas aí você pode me perguntar, como, pastor? Fala assim, como? Como? Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 22. Eu vou ler para você, porque a gente já estourou o nosso tempo. Olha esse conselho de Paulo, querido, para você gerar um ambiente da presença de Deus na tua casa. Gerar um ambiente, anota esse versículo, pelo amor de Deus, no seu coração, não está aqui, eu vou ler para você. Alegrem-se sempre. É a primeira coisa, alegre-se sempre. Paulo falando para a igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses 5, 16, diz assim, alegre-se sempre, são 6 coisas, eu quero que você anote no seu coração, alegre-se sempre, crie um ambiente positivo de alegria. Segundo, ore sempre, ore continuamente. Verso 17, o diabo, querido, ele pode conhecer a Bíblia, ele conhece a Bíblia melhor do que você, mas o diabo não resiste a um ambiente de oração. Ele não resiste a um ambiente de oração. Enquanto você lê a Bíblia, talvez o diabo pode não se sentir incomodado, mas o diabo não resiste a um ambiente de oração, porque adoração e oração são a mesma coisa, e o diabo não consegue adorar o Senhor, mas ele conhece a Bíblia. Porque ele citou a Bíblia para Jesus, querido. Se o diabo ele teve o despeito de recitar a Bíblia para Deus, quanto mais para você, mas o diabo não entende a tua intimidade com o Senhor, porque ele perdeu essa intimidade. Essa intimidade foi quebrada. Então, Paulo fala para eles, para nós aqui, alegre-se sempre, orem continuamente, porque o diabo não resiste. Terceiro, deem graças a Deus em todas as coisas, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem sempre graças, é o terceiro. Em todas as circunstâncias, querido, gratidão é tudo, um ambiente de gratidão é tudo. Gratidão é tudo, meu irmão. É tudo. Quarto, não apaguem o espírito. Não apague o Espírito Santo, querido, ele deve ser tratado como um membro da sua família. Você precisa convidar o Espírito Santo, não é somente na mesa, não. Às vezes nem isso a gente faz, nem orar a gente ora, nem convida. Não, o Espírito Santo ele é um membro da sua família, porque ele habita em todos vocês. Então ele tem que sentar na mesa, ele tem que estar no quarto, ele tem que estar no leito, ele tem que estar vendo televisão com vocês. Não apaguem o Espírito. Quinto, não tratem com desprezo as profecias, ou seja, valorizem a palavra profética, a palavra de Deus e a palavra profética, valorize a palavra de Deus, esse é o segredo. E quinto, e sexto e último, afastem-se de toda forma do mal. Afaste-se do mal, porque o mal vai se afastar de você, amém? Você crê nisso? Eu queria convidar você, se você está com a sua família, se você é um membro da sua família, talvez você seja o único convertido da sua família, mas você quer receber uma oração para você irradiar esse amor do Senhor, vem aqui à frente vem aqui, meu amor, vamos orar junto. Nós queremos orar por você, nós queremos que você saia daqui cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de fé.
Se você quer receber isso, se você fala assim, pastor, eu quero, conta, o Senhor pode contar comigo. O Senhor não, o Senhor Jesus pode contar comigo. Eu serei um homem da minha família que vou irradiar a fé, que vou deixar um legado de fé, vou deixar um legado espiritual de caráter, vou deixar um legado espiritual de amor. Vem aqui que a gente quer orar por você enquanto você ouve essa canção. Nós vamos cantar e nós vamos orar juntos para a glória de Deus. Diga assim, ó.